Bem, pessoal, 5 alimentos que inflamam o seu corpo e que é muito importante você saber. Quando a gente fala de inflamação, de um modo geral, a gente tem que lembrar que a inflamação é um processo natural de defesa do corpo. Então, eu faço a cirurgia, corto a pele do paciente e depois aquilo vai começar a cicatrizar. Vai ter o processo de inflamação, é natural. Às vezes o paciente até tira foto, Júlio, está um pouquinho vermelho, será que isso é normal? A vermelhidão pode ser normal, mas às vezes a inflamação ela passa um pouquinho da conta e pode ser sinal de uma infecção, uma série de coisas. Então, só para vocês entenderem, a inflamação ela faz parte da defesa do ser humano. Por exemplo, quando a gente ficou falando de Covid, ou quando a gente está gripado, quando a gente está com a tosse, uma coisa, a gente vai ter inflamação, inflamação de garganta. Então, a inflamação, de um modo geral, que acontece em nossa vida, por causa de uma defesa do organismo, porque você fez uma cirurgia, ela é normal, natural e faz parte do processo da nossa vida. Então, quanto a isso, isso não te preocupa. É um aviso para o seu corpo. Quando eu digo para você não se preocupar, é se você sabe o que está acontecendo. Você foi para dor de garganta, foi no médico, está com uma gripezinha, sabe o que está acontecendo. Isso, a princípio, não é problema. O que preocupa a gente são as inflamações, né? E às vezes as pessoas no comentário aqui colocam assim, Júlio, fale de alimentos oxidativos, né? A oxidação com câncer, essa relação. E é isso que a gente vai falar agora, que são o quê? Processos ou alimentos que acabam causando inflamação no seu corpo, né? Ou lesando algumas células, ou predispondo lesão na célula, que pode ter uma modificação do DNA, que pode dar câncer, que pode aumentar peso, uma série de coisas. E aí vocês vão entender direitinho por que esses alimentos, que as pessoas às vezes falam dessa forma, não é uma forma tão técnica, dizer, alimentos que inflamam, isso e aquilo, mas só para você entender a lógica, né? A lógica é justamente isso, alguma coisa que você está comendo que vai tirar o seu corpo da normalidade e vai predispor algumas lesões nas células, de vários tipos, que é aí que eu vou explicar para você, né? Vamos lá, começando, né? São os 5 mais comuns que mais você tem que se preocupar. Lembrando, quando a gente fala de alimento, né? Eu até antes de consulta ou durante a consulta eu falei com o paciente. A gente dá uma série de orientações e a gente sabe que é muito difícil a gente seguir. Em especial na idade da gente que acompanha o canal, né? Mais de 40 anos, que eu me incluo, né? Que são pessoas que geralmente têm um hábito de vida de uma vida inteira. E você, às vezes, mesmo tendo informação, tudo isso, é fácil você não seguir isso. Então, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar essas informações, vai ver dentro do seu contexto o melhor que você pode fazer. Não é para você se culpar, ficar sofrendo, ficar se torturando. Eu falo todo paciente, a gente ia ser biológico. A gente está aqui nesse mundo, vai viver. Se Deus quiser, o máximo que a gente puder, mas a gente vai morrer. Não tem jeito, a vida é assim, é o ciclo da vida. Mas se você tem informação, se você detém conhecimento, se você sabe o que faz bem ou mal para a sua saúde, você vai evitar aquilo de uma forma saudável, não precisa ficar neurótico, paranoico, nada disso, né? É natural que a gente vai viver, a gente vai adoecer, a gente vai morrer. Se a gente puder evitar isso, ótimo. E os alimentos que inflamam, eles predispõem sim uma série de coisas que vai fazer encurtar seu tempo de vida, ponto. Mesmo que você consuma, você sabendo essa informação, você vai ponderando e evitando, tá bom? Vamos lá para o primeiro alimento que a gente sabe que acaba inflamando seu corpo, que acaba modificando uma série de coisas, que predispõe a uma série de doenças, né? Que são esses alimentos que acabam fazendo uma série de inflamações nos vasos, né? Que são os carboidratos, né? Os carboidratos, em especial, alguns carboidratos que a gente sabe, né? O pão, a massa, os açúcares, todos isso. Eles causam inflamação, sim, no seu corpo, em vários locais, né? Em especial, ele vai ajudar e vai fazer você formar uma série de problemas. Em especial, a obesidade, que a gente sabe, o fato de você ser obeso, você vai ter, sem dúvida nenhuma, uma série de problemas inflamatórios no seu corpo, predispondo obstruções, predispondo oclusão do vaso, predispondo infarto AVC. Essa informação da obesidade é uma informação muito consolidada na literatura médica. Não há nenhum questionamento de que ser obeso é sim um fator de risco para tudo isso. Júlio, mas é genética, minha família, tudo bem, eu me sinto bem, não tem problema. Você vai fazer suas decisões, suas escolhas, ninguém vai mandar como você é, mas você tem que entender que a obesidade é sim um fator inflamatório para o seu corpo, né? E aí o que acontece? Se a gente está falando aqui de alimentos, né? Os carboidratos, eles estão no centro desse fator que vai te levar à obesidade e vai levar à inflamação. E os carboidratos, né, que dá o pico glicêmico muito rápido, né? Massa que a gente está falando, pão, açúcares, né? Os chocolates, né? Esses doces que a gente come. Então, assim, o doce, sem dúvida nenhuma, esses alimentos doces, em especial esses industrializados, que eu citei para vocês, né? E que a gente, eu sei que o brasileiro, né, o pãozinho, tudo isso está no centro da nossa dieta, né, que você vai proibir de você usar. Mas você tem que entender que ele causa isso. E aí você vai ponderar dentro do seu contexto de vida, do seu peso, tudo isso, o quanto isso vai te prejudicar, vai ajudar se você consegue ou não se alimentar, fazer uma dieta sem ele, ou com menos possível dele, ou usando integral, alguma coisa desse tipo.
Esse é o primeiro fator dos alimentos que mais causam o processo inflamatório. Segundo alimento que causam o processo inflamatório, né, são justamente os alimentos processados, as carnes processadas. As carnes processadas, o que é que acontece? Tem até em oncologia, né? Quando você vê lá fatores de risco para câncer gastrointestinal, vai ter lá alimentos processados, que vai ser salsichas, o bacon, né? Todas essas coisas, né, calabresa, todas essas coisas que envolvem, né, uma carne que precisa do processo de processamento, usar uma série de substâncias químicas, que dessas substâncias químicas, vários desses fatores vão inflamar o seu corpo, inflamar o intestino, predispondo o quê? Predispondo justamente essas doenças oncológicas. Eu tenho um modelinho anatômico aqui do intestino, que eu vou mostrar para vocês entenderem direitinho, que é justamente isso. Então o alimento passa por aqui, passa pelo sistema gastrointestinal, estômago, cai aqui. Se você está comendo muitos desses alimentos que inflamam o seu corpo, essas células que estão aqui nessa região vão sofrer lise, vão poder alterar o DNA e podem causar câncer. Ah, Júlio, então carne processada é um alimento inflamatório? Sim. Predispõe câncer? Sim. Não é que todo mundo que vai comer vai ter câncer, mas na literatura médica tem evidência científica que tudo que se várias das substâncias que estão lá no processamento, para essa carne ter mais duração, isso e aquilo, vão sim predispor você a ter câncer. Né? Vamos para o terceiro alimento, né? As gorduras, né? Trans. E aí, o que acontece? No processo da evolução da humanidade, né? A gente, para fazer alimentos que durassem mais e tal, a gente começou a modificar a fórmula de uma série de alimentos, né? Em especial esses alimentos, né? As gorduras que a gente usa, né? Para fritar o alimento, margarina, essas coisas. Tem uma série de substâncias lá dentro que para formar isso, para vamos supor, simular a gordura natural disso, ela predispõe sim inflamação no seu corpo e predispõe uma série de alterações, né? Então essas gorduras elas também devem ser evitadas na sua dieta. Ah, Júlia, é possível? Não é? Eu brinco com o paciente, né? Como eu falei aqui no início. Eu gordinho, né? Tá ali de sobrepeso, aquilo eu falo. Ninguém consegue seguir uma dieta. Ninguém não dá para dizer, né? Mas pouca gente consegue seguir uma dieta 100% natural e tal, que tal. Mesmo com informação, mesmo com conhecimento, né? Ou que tem um amigo endócrino, tudo que você imaginar, né? E às vezes não consegue estar ali, come, não, se alimenta, tem a sensação de prazer do alimento, às vezes uma vida toda se alimentando daquele jeito. Então, assim, você vai saber dessa informação, você vai guardar essa informação e evitar. Júlio, você tenta evitar o máximo, o tempo inteiro. Eu tenho noção desses alimentos que causam inflamação e vou tentar evitar eles, né? O quarto alimento, que também é um alimento muito utilizado pela gente, são as bebidas industrializadas, né? Então, bebida industrializada você tem que evitar. Muitos daqueles conservantes, corantes que são utilizados, eles sim causam inflamação no seu corpo, né? Óbvio, né, que os refrigerantes, tudo isso, fazem parte da nossa dieta hoje em dia. Eu mesmo consumo pra caramba. Então, eu digo para você o seguinte, a gente tem que tentar evitar o máximo. Normalmente, quando a gente fala isso, a gente tem uma série de fatores. Tem um fator de hábito. Então, a gente acostuma a beber refrigerante, fazer isso e aquilo faz parte da nossa dieta, né? Mas a gente tem que entender os riscos disso e tentar ponderar. O que você sabendo desses alimentos que inflamam, que predispõem câncer, você vai fazer? Não é para você ficar paranoico, ficar assustado. Eu dou exemplo de refrigerante desses aí, é um dos meus maiores problemas que eu consumo. É que é justamente isso. Você vai tentar ponderar, não, então eu consumo aqui, eu tento reduzir aqui, eu vou fazer isso, eu sei que esse alimento inflama, então é um constante. Não vai ter o momento que você vai dizer, agora eu estou com alimentação perfeita. Não vai existir isso. Essa ponderação, melhor aqui, tento evitar aqui, tento fazer essa outra coisa, né? A quinta coisa, que talvez não seria um alimento, mas a falta desse alimento acaba gerando inflamação no seu câncer. Água. A água é muito essencial. Até eu botei logo depois da bebida, justamente por isso, né? Porque às vezes você vai consumindo muitas dessas bebidas ricos em açúcar, tudo isso que prejudica, que inflama seu corpo, e esquece de beber água. Se você beber água, você vai, sem dúvida nenhuma, melhorar esse processo todo inflamatório do seu corpo. A água é essencial. A água, para a gente, para o ser humano, né? Ajuda a filtração, ajuda a liberar resíduos, melhora a pele, o cérebro é essencial. Quanto mais você está hidratado, melhor vai ser seu raciocínio, uma série de coisas. Então, tem que sim ter a rotina, ter o costume de botar sua garrafinha de água e estar bebendo água, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que esse vídeo ia ser mais geral, não falo uma coisa específica, mas vocês têm que entender esses alimentos que estão no nosso dia a dia, que a gente consome, todo mundo consome, falei aqui, a maioria deles eu consumo, vira e mexe e tal, mas você tem que o tempo todo estar na sua cabeça entendendo que esses alimentos te prejudicam. E a água vai te ajudar nesse processo para melhorar essa parte de inflamação crônica que predispõe você a infarto,
AVC, câncer, uma série de doenças. Espero que tenha ajudado. Abraço.